Gente, é impactante os relatos que o apóstolo Daniel Moretti traz para nós. Desta vez ele vai falar sobre batalha espiritual a nível territorial e você não pode deixar de assistir até o final. Já aproveita, deixa o seu like, envia esse vídeo para as irmãs do Círculo de Oração, aquele grupo de intercessoras. É muito bom esse conteúdo. Os créditos é do Religados Podcast e eu vou deixar o link do episódio completo na descrição do vídeo. Agora eu te peço que você não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Vamos assistir juntos? Eu sou o apóstolo Daniel Moretti, eu presido o Ministério Apostólico do Reino lá no Jardim Catarina, em São Gonçalo, é longe. São Gonçalo. E estou lá há 30 anos e 3 meses. 30 anos. 30 anos e 3 meses, pastoreando a mesma igreja. Nós éramos batista tradicional, aí houve uma renovação espiritual no Brasil, principalmente em Belo Horizonte e Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 1965. Aí que algumas batistas foram renovadas, ainda como batistas, e foram expulsas da convenção. Na época o secretário era o saudoso pastor Nilson do Amaral Fani. Nós fomos expulsos da convenção. Eu falo nós, porque eu ainda estava por vir, né? Nós, meus pais. E aí surgiu a Batista do Calvário já com uma cultura renovada. Entendi. Aí já tem, então, é uma igreja batista do Calvário renovada. Isso, renovada. Então você continua batista. Não. Hoje nem tanto, porque a cultura apostólica das igrejas apostólicas é bem diferente. E uma das diferenças são os embates espirituais, a batalha espiritual, que nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Então, quando você trabalha em igreja de reino ou trabalha em igrejas apostólicas, você tem um diferencial muito grande, que é a questão dos 5 ministérios. Sim. A gente trabalha muito isso nos 5 ministérios. Hoje a minha igreja tem mestre, a minha igreja tem apóstolo, a minha igreja tem evangelista, tem pastores, a minha igreja tem profeta de ofício. Como assim profeta de ofício? A chave é essa aí. O profeta, são 2 tipos de profeta, né? Na Bíblia tem um profeta do Antigo Testamento, que a palavra do Senhor vinha, e a Bíblia fala, assim diz o Senhor. Sim. E tem o profeta do Novo Testamento, a partir dos apóstolos, que são profetas que recebem os dons do Espírito. Sim. E um dos dons é o dom de profetizar, né? De profecia, né? E o profeta de ofício, hoje, em 2026, é o resgate daquele profeta lá do Antigo Testamento. Por exemplo, um profeta que tem o dom, ele pode profetizar hoje e levar 10 anos para voltar a profetizar, porque ele profetiza pelo dom. Um profeta de ofício, eu costumo dizer que a casa que ele entra, ele profetiza. A casa que ele visita, Deus abre um mundo espiritual para ele. E o profeta de ofício hoje, na visão de igreja apostólica, é aquele que dá direcionamento para a igreja, para a comunidade que a igreja está inserida, e direcionamento global, direcionamento nacional. Essa é uma das características do profeta de ofício. O profeta de ofício não fala só para a igreja local, ele fala para o Brasil. E muitos, ele fala, a sua profecia fala para a nação. Quer ver um exemplo de uma profeta de ofício? É a Cindy Jacobs. Quando ela visita o Brasil, ela sempre libera uma palavra para o Brasil. Eu me lembro que ela estava, acho que na Lagoinha de BH, e ela liberou uma palavra para o Brasil naquela época que o povo sairia às ruas. Foi logo a partir da palavra que ela liberou que começou a manifestação de rua. Então, você é profeta de ofício que não fala só para uma pessoa, assim diz o Senhor, mas fala para uma igreja, fala para uma nação. Tem algumas diferenças, sim. E o senhor partiu para a batalha espiritual. Como é que foi esse seu primeiro contato com a libertação? Aí quando a gente fala batalha espiritual, libertação... Então, eu fui enviado para uma congregação da minha sede, e ela fica numa comunidade lá em São Gonçalo. Era uma igreja pequenininha, com aproximadamente umas 20 pessoas. E quando eu comecei a dirigir essa igreja, eu comecei a perceber que ela tinha muita dificuldade de crescimento. Inclusive, era uma filial que estava prestes a ser fechada pela localidade, pela dificuldade de obreiros para dirigir ela. E aí a gente começou a orar. E eu comecei a perceber que os cultos nessa igreja, eles eram pesados, difíceis. O ambiente não era ativo, o crescimento não chegava. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Aí eu comecei a fazer campanhas de jejum nessa igreja aos domingos, e eu comecei a ungir a igreja.
Eu ungi o terreno da igreja e aquilo ali começou a trazer o povo. Só que esse povo que começou a chegar, a partir do momento que a gente começou a quebrar a estrutura geográfica da igreja, começou a chegar gente muito carregada espiritualmente. E foi aí que eu conheci uma família. E essa família, a família inteira, tanto a pessoa da casa, quanto a mãe, quanto as tias, moravam tudo no mesmo quintal, vieram para a igreja. Só que eles serviam a espíritos malignos, matriz africana. E eu, teólogo, bacharel em teologia, hoje eu também sou mestre, eu tenho mestrado. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer com esse povo que está chegando aqui cheio de demônio? Como é que eu faço? Eu oro, mando para outra igreja, faço o quê? Eu falei, não, eu vou tratar esse povo. Aí foi quando começou a minha curiosidade de entender sobre batalha espiritual. Quando eu fui na casa desses novos crentes, eram pessoas de idade já, assim na faixa dos 70 anos, eu visitei a casa para orar por libertação, e quando eu cheguei lá na casa, eles tinham um banquinho pequenininho de madeira. E eu fiquei olhando para aquele banco e falei, pô, eles são idosos. Sentando tão baixo assim? Aquele banco não é deles. Aí eu fui perguntar, por que aquela banquetazinha pequenininha? Aí eles me disseram, aquela banqueta do preto velho, ninguém senta. Eu falei, como assim? Você tem que queimar isso. Se vocês agora são nova criatura, tem que queimar isso. Júlio, eu derramei 1 litro de álcool no banco de madeira e o banco não pegava fogo. Caramba. E eu falei, não, eu estava inclusive nesse dia eu chamei uma tia minha, lá de Rio Bonito, ela é pastora, tá? E ela tinha muito mais noção do que eu em batalha espiritual. Aí eu chamei ela, aí eu botamos álcool, meio litro, botamos mais meio litro e nada de pegar fogo. E a gente sabia que o ponto de contato dos demônios era aquele assentamento, era o banco. Aí foi quando a gente derramou óleo ungido, aí botou fogo. O fogo pegou. Conclusão, toda a família foi liberta por conta de quebrar o vínculo, né? A legalidade que o inimigo tinha naquela casa. Todos partiram já para o Senhor, partiram salvos, para a graça de Deus. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Foi quando, logo a seguir, entrou um rapaz na minha igreja, um rapaz forte, musculoso, 1,90 m e pouco, eu não sabia quem era. Eu percebi que quando ele entrou, o culto ficou pesado. Terminado o culto, ele me chama, se apresenta e fala assim, olha, eu queria que o senhor fizesse um gabinete de libertação comigo, porque eu sou pai de santo. O cara tinha 1,94 m, pai de santo, lutador de artes marciais. Eu levei ele pro meu gabinete. Imagina aquele homem manifestar lá dentro, só vocês dois. Aí você não sabe o que aconteceu nesse dia, Júlio. Eu tô vendo que eu tô orando pelo rapaz, ele sentado do outro lado da mesa, eu aqui, meu gabinete tinha uma vidraça enorme, e ele começava a assoviar, ele começava a escrever com o dedo na minha mesa, ele começava a escrever com o dedo do pé no chão, e eu não sabia o que ele estava fazendo. Quando o demônio manifestou nele, ele manifestou levantando ele, eu levantei, encostei na parede do meu gabinete e ele armou um soco para mim, manifestado. Eu encostei na parede, pronto, ele vai me afundar na parede. Foi quando o corpo dele subiu no ar, o corpo virou de costa para mim e aquele soco que seria para mim despedaçou o vidro do meu gabinete. Aí nós ordenamos o demônio para ir embora em nome de Jesus, eles saem, o rapaz voltou ao normal, eu falei, volta daqui a 15 dias que eu vou me preparar. Ele percebeu, o próprio pai de santo percebeu que eu não tinha preparo para lidar com a situação. Aí foi quando eu pedi 15 dias a ele, marquei um sábado de manhã, para a gente ter bastante tempo, foi quando eu pedi socorro, né? Na época minha tia me indicou um pastor, o nome dele é até pastor Ricardo Verna, foi ele que me iniciou, né, na área de libertação, e a libertação dele começou às 9 da manhã e terminou às 15 horas da tarde. Foram 6 horas manifestado. 6 horas? 6 horas manifestado. Até que a gente foi descobrir. E hoje com 28 anos só, ministrando libertação, eu já sei que assoviar é para chamar reforço. Escrever na mesa é para amaldiçoar o ministro de libertação. Riscar o dedo no pé é para amaldiçoar o ministro de libertação. E eu não sabia de nada disso. Só que aí eu fui aprender, né? Depois que eu aprendi, eu comecei a ter inúmeros casos. Vinha gente de vários lugares daqui do Rio de Janeiro, iam para São Gonçalo me procurando por causa da área de libertação. Aí foram diversas, dezenas, centenas. Eu criei uma escola junto com o pastor que me iniciou, né, que me deu todo o suporte.
chamada Escola de Libertadores, que eu fazia na minha igreja, e essa escola ela tinha o objetivo de treinar novos pastores na área de libertação, porque a libertação ela tem o básico. Qual é o básico? Nenhuma manifestação ocorre no corpo humano se não houver uma porta de entrada. Sim, tem que ter uma brecha. Tem que ter uma legalidade. brecha. Você achou a legalidade, você achou 100% da cura e libertação da pessoa. Uma outra dica que eu dou para quem nos assiste: quando a manifestação ocorre, dificilmente vem os cabeças. Sim, vem sempre mais fraquinho. Sempre vem as PGs da vida para poder esconder o chefe. Então, quando eu ministro, eu não ministro com os subordinados. Eu quero o chefe. Eu quero o dono da cabeça. Eu quero o autor da brecha. Para aí a libertação se concluir com sucesso. E como você faz para ir ver? A gente pede para o que está manifestado ir embora e já chama o chefe. Aí você já fica preparado, vai vir um chefe. Em algumas raízes de matriz africana, quem comanda uma cabeça é sempre um orixá, é um preto velho. Tá? Dificilmente é uma PG. O que é uma PG? Tá. Dificilmente. Então você já sabe que tem um comando. E acima desses orixás existem os principados, que aí já é uma outra coisa linha. Muito maior. É uma coisa muito maior, que a gente vai falar também sobre isso. E daí eu comecei, da minha primeira ministração, eu não parei mais. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu atendi, tá? E nesses meus atendimentos sempre foram gratuitos, nunca envolveram dinheiro. Só, Júlio, que eu observei uma coisa nessas igrejas que entram nessa linha de libertação. Elas não são igrejas numerosas. Elas não crescem assustadoramente. Aí eu ficava, aquilo me entregava uma, porque você ministra uma pessoa de uma outra igreja, por exemplo, vem alguém da sua denominação, me procura para libertação. Ela só quer a libertação, ela não quer ser membro da minha igreja. Ninguém nunca se membrou na minha igreja porque eu ministrei libertação. E uma ministração de libertação individual, ela leva em média 3 horas. De 3 a 4 horas, e algumas até mais. E o desgaste físico e espiritual para nós que ministramos é muito intenso. Envolve não só a sala de ministração. Por exemplo, eu como ministro de libertação, eu não posso ter pecadinhos escondidos. Eu não posso ter brecha na minha vida, porque senão o demônio vai me confrontar. Ele vai me envergonhar. Quem tem que ficar envergonhado é ele. Então, se você vai entrar nessa pegada de batalha espiritual, a primeira coisa você tem que se ministrar. Você tem que saber como está a sua vida com Deus. Eu tenho 10 dias do mês, eu coloco minha luz no gato. 20 dias eu coloco no tiro do gato. Então não entre na área de libertação. E você tem uma brecha dentro da sua casa. E você tem que estar pronto, porque a retaliação vem. É isso que eu ia perguntar. Você, quando entra numa batalha por alguém, uma libertação, você entra para uma batalha e vai praticamente você vai em busca de um problema para você. Sim. E essa retaliação, como é que é? Você já sofreu alguma retaliação? Sim, já sofri retaliação. Eu tinha um carro usado, eu fui para levar uma geladeira no Retiro. Lá, não sei se o pessoal conhece, eu moro em São Gonçalo, mas o Retiro era em Guapimirim. Aí eu levei a geladeira, voltei, peguei o meu carro, que ficou em Itaboraí, não sei se você conhece. Isso. E quando eu entrei no meu carro, eu senti um cheiro muito forte de gasolina. Só que eu estava fora de casa desde as 5 e pouca da manhã. E eu queria ir logo para casa, então eu continuei dirigindo. Até que chegou num lugar lá, num lugar chamado Manilha, eu ouvi a voz do Espírito falando: para o carro. Na mesma hora eu obedeci. Parei o carro. Quando eu abri o capô do carro, tinha literalmente 6 torneirinhas vazando da borrachinha da gasolina. 6 furos? 6 furos. Eu contei eles. 6 vazamentos. E o meu motor estava todo banhado de gasolina já. Por isso que o Senhor falou para eu parar o carro. Quando eu vi que estava todo banhado, que eu não ia poder mais andar com o carro, eu encostei no meu carro. A minha bateria explodiu. Meu Deus. Subiu uma chama, mais ou menos de 60 centímetros, e eu olhando. Quando eu vi o fogo, eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu falei assim, fui. Explodiu, o carro explodiu. Quando eu olhei para a bateria, que eu abri o olho, o fogo abaixou. Eu falei, gente, o carro não explodiu. Chamei o reboque, consertei o carro. Uma semana depois, na minha sala de ministração, eu ministrando uma pessoa crente, ela manifestou. E o demônio olhou para mim e falou assim, eu ia te matar naquele acidente de carro. Mas toda vez que o meu chefe vai na tua direção, desce um anjo na tua frente. E a gente não consegue te tocar. Aquilo me deu não sei se existe ira santo, mas eu enfrei e falei assim, não tocou e não vai tocar. Esse é um episódio de retaliação. Eles vão tentar te intimidar para você parar. Agora quem te para é você mesmo. Eles não.
Porque quando você entra em algo que Deus te respaldou, o céu chancela. Acabou, vai em frente. Porque o Senhor vai te chancelar. Então, nesses episódios, eu acabei aprendendo muita coisa que a minha teologia não me ensinou. Muita coisa. Eu vou te dar um exemplo que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. Talvez. Eu fui procurado por uma mulher que ela era dirigente, olha só. Dirigente de círculo de oração de uma mega igreja. Uma igreja tradicional. Histórica. E ela me procurou na minha igreja, eu atendi ela e falei, o que está vendo com a senhora? Aí ela me disse que era dirigente do círculo de oração. E ela falou assim, eu estou sendo atormentado toda madrugada. O que está acontecendo? Ela foi e me contou. De madrugada eu desperto, perco as forças. Alguma coisa sobe em cima de mim e mantém relação comigo. Incubos e súcubos. Aí ela foi, eu deixei ela falar. Aí ela falou, inclusive, quando eu vou dormir, eu boto algodão no meu sutiã, na minha lingerie, boto short, boto calça, boto saia, mas não adianta. Ela botava essas roupas achando que ia impedir a suposta relação espiritual que ela estava tendo. Aí eu falei, minha irmã, olha só, isso é ataque de principado, isso aí é um cubus. É um demônio que vem em forma de homem, tira as suas forças e mantém o ato. Ela sentia fisicamente o ato. E eu falei para ela, você vai ficar liberta hoje. Aí eu chamei ele. Chamei um cubus. Na mesma hora manifestou. Era ele. E se você falar esses dois nomes, sucubo e incubus ou uncubus, para uma série de pastores de algumas igrejas, eles vão rir da sua cara. Eles não acreditam nisso. Verdade. Mas estava lá uma pessoa oprimida, uma senhora de 40 e poucos anos de idade. Ela ficou tão agradecida, eu nunca mais a vi. Ela não foi para minha igreja, ela não voltou para agradecer, mas eu sei que ela está liberta até hoje. Por quê? Porque alguém se colocou na brecha para aprender. Não vou me aprofundar muito, mas qual pode ser a brecha, a legalidade que essas pessoas, mesmo sem saber, deram para essas entidades? Porque é tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. O que pode ser e o que essas pessoas podem fazer para quem está assistindo a gente? É uma forma de ajudar. Então, nos meus mapeamentos ou na minha experiência de libertação, com alguns casos, não foi só um, eu tive outros casos de manifestação de uncubus e sucubus. E o que eu identifiquei como brecha é que às vezes, geralmente, o perfil para o ataque deles são pessoas divorciadas, pessoas que moram sozinhas, pessoas que têm dificuldade na vida amorosa. Algumas brechas pode ser pornografia, tá? Isso aí abre porta para esse tipo de ataque. Então eles não são invasores, eles vêm por uma legalidade. Então, quando eu vou ministrar, uma das primeiras coisas que a gente faz é um mapeamento, a gente tem um questionário próprio para isso, e ali eu vou identificando as portas de entrada. Onde está? E geralmente é na área sexual. Ah, sim. Geralmente é na área. A pessoa tem alguma deficiência nessa área que acaba abrindo essa porta, essa brecha, né? Para eles virem. Como é que o senhor foi parar na África? Então, eu sempre ouvia, quando eu comecei meu ministério pastoral, eu ouvia alguns profetas falando que eu ia pegar avião, que eu ia para outras nações. Só que eu sempre tive muito medo de avião. E eu nunca gostei muito de viajar. Eu sou muito caseiro. Então eu não levava essa profecia, eu não dava muito crédito. Tá? Até que, em novembro de 2016, eu recebo um e-mail que apareceu na tela do meu celular e apareceu o nome do remetente, que era Nelson. Eu não sei, você vê, 58 anos de idade, eu não sabia abrir o e-mail no meu celular. Eu sou de outra geração, né? Aí eu não abri, eu só vi o remetente, não li a mensagem, era um domingo. Aí o e-mail chegou de novo. Aí dentro do carro eu falei, pô, não é possível. Eu tenho que aprender a abrir esse e-mail. Eu baixei o aplicativo na hora, consegui abrir. Quando eu fui ver, o Nelson, que eu achava que era um amigo de São Gonçalo, não era. Era da África. Oxe. Era de Moçambique. Uma pessoa chamada Nelson, que era um pastor, me convidando para viajar para lá, para assumir 3 igrejas, na época. Eu tomei um susto com aquilo. Eu falei, gente, África. Guardei o celular no bolso do terno, fui pro culto e não falei com ninguém que eu tinha recebido o e-mail. Nem meu filho, nem minha esposa sabia. Fui pro culto rolando. Quando chegou a hora da pregação, que eu assumi o altar para pregar, na hora que eu abri a palavra de Deus, Deus tomou uma profetisa no culto na hora. Ela subiu o altar, colocou a mão no meu braço e falou, filho, eu não disse que ia tirar você do Brasil? Acabei de abrir o continente africano.
Eu arregalei, eu falei, como é que ela sabe do e-mail? Se ninguém viu, ninguém leu. Ali eu tive certeza que Deus estava abrindo o continente africano para eu entrar. Ali eu tive certeza que eu não ia ser só um turista tirando foto para postar nos stories. Ali eu tive certeza que Deus tinha algo comigo na África. Foi quando eu imediatamente fiz contato com o pastor do e-mail. Isso era em novembro de 2016, marquei a minha viagem para fevereiro de 2017, ou seja, 4 meses depois. Aí foi quando eu fiz a minha primeira viagem para a África, para assumir 3 igrejas. E como foi essa preparação para essa sua primeira viagem para a África? Por quê? Viajar para a África, para um outro continente, falando de batalha espiritual, é um outro principado, são outras potestades, são outros tipos de demandas. Como é que foi essa sua preparação? Então, a coisa mais importante, a primeira coisa eu já tinha, que era um envio. Isso aí. Aí eu parti para a preparação espiritual. A minha igreja, desde 2014 para cá, quando a gente de fato assumiu a visão apostólica, a gente se tornou uma igreja muito profética. Eu tenho um grupo de profetas, eu tenho uma linha de intercessores que a gente busca a Deus de forma constante. A segunda coisa que eu fiz foi ativar os profetas, foi ativar os intercessores para orar pela viagem, para poder me preparar espiritualmente. Nisso eu comecei a estudar sobre o país. Aí eu descobri que Moçambique, que era o país que eu iria, tinha saído de uma guerra civil em 1975, que eu descobri que nessa guerra teve muito derramamento de sangue. Então eu já sabia que era um país contaminado pelo sangue. Eu descobri também que lá tem 2 partidos políticos, um é de direita e de esquerda, parece um pouco no Brasil, né? Mas eram partidos guerrilheiros. Aí eu comecei a pensar de como que eu ia entrar nesse país de qualquer maneira. Eu tive que me preparar espiritualmente. Marquei minha primeira viagem. Quando faltavam assim umas 2 semanas para a data da viagem, eu tive um processo no Brasil, em casa, de um ataque espiritual. Ou seja, um principado veio da África para me atacar dentro da minha casa. Era 2 e pouca da madrugada, eu acordei sufocado. Eu não respirava, eu dei um salto da cama. Eu já sabia que era demônio de madrugada. Comecei a orar. Dobrei meu joelho, comecei a orar, repreender e tal. Eu só não sabia o que tinha me atacado, eu sabia que era um ataque. Isso era uma quarta-feira. Na quinta, que é o dia do meu culto, eu estava me arrumando para ir para a igreja. Foi quando eu ouvi minha esposa dar um grito no outro quarto. Ela gritou meu nome. Aí eu corri lá, era um acidente doméstico, um produto químico, né, que acabou atingindo o braço dela. O braço começou a ficar vermelho. Aí eu falei, não posso ir à igreja, eu tenho que ficar em casa para socorrer ela. Aí liguei para a igreja, para os pastores, porque já era próximo da hora do culto. Falei, segura aí porque aconteceu um incidente. Eu não relatei nada, um incidente. Fiquei em casa. Graças a Deus, o braço dela, da minha esposa, clareou, voltou ao normal. Não precisei ir para emergência médica. Pela hora, fiquei em casa. Quando deu 10 e pouca da noite, meu telefone toca. Era a minha igreja me ligando. E os pastores dizendo que, tem um demônio aqui, é um principado. E ele falou que só sai quando você chegar. Oxe. Abusado. Só sai quando você chegar. Os pastores tentaram ministrar, orar, mas era algo graúdo. Peguei meu carro, me arrumei e parti para a igreja. Quando eu cheguei dentro da sala que estava a pessoa não estava manifestada, mas quando eu bati o pé na sala, Júlio, o demônio jogou lá da cadeira pro alto em pé na minha frente. E ele já veio para minha direção com o dedo no meu nariz. Botou o dedo no meu nariz e falou assim para mim: eu ia te matar num acidente de carro. Eu estava na estrada te esperando, mas você não veio ao culto, né? Aí olha o incidente dentro de casa. Foi livramento. Foi livramento. E você sabe quem eu sou? Eu não estou entrevistando o demônio, ele que começou a falar. Você sabe quem eu sou? Eu falei, ainda não tive o desprazer de conhecer, porque eu ministro assim mesmo. Eu falei, eu sou Apocanã. Eu comando todo o continente africano. E eu vim no Brasil só para te matar, porque você não pode pisar lá. E eu falei, como é que você tentou me matar? Eu prendi a tua respiração. Eu falei, gente, como é que o demônio sabia disso? Porque ele é do mundo espiritual. Sim. Aí quando ele parou de falar, que eu tomei a palavra, primeira coisa, tira o dedo do meu nariz. Aqui não é teu chiqueiro. Segundo, eu vou entrar na África, porque eu estou debaixo de envio e os anjos do Senhor já estão lá, porque eu já tinha tido a visão de um exército de anjos pisando na areia da praia de Moçambique. Eu não sabia nem se Moçambique tinha praia. E o principado falou para mim, Júlio, eu sei que eles já estão lá e são muitos,
mas eu vim aqui para impedir a tua viagem. Eu falei, então você vai voltar para a África sabendo que eu vou pisar lá. Aí a gente ordenou que ele fosse embora, levasse toda a patota dele, a curriola dele, e não pisasse mais ali na igreja. Aí foi quando aconteceu a minha primeira viagem. Eu tive enfrentamentos dentro do Brasil e dentro da África. Então, batalha espiritual é algo muito sério. Sim. Sempre digo aqui que eu acho que é um chamado diferente. Sim. É um chamado... Antigamente a gente falava assim, batalha espiritual é para quem tem vida no altar. Sim, sim. Né? Hoje em dia, tô quase falando aqui a minha idade, né? Quando os mais antigos eu falo assim, opa! Qual é a diferença da batalha espiritual no Brasil e a batalha espiritual na África? Os enfrentamentos. Passa um pouco pra gente aí dessa sua experiência. O que você acha? Existe sim uma diferença. Quando você ministra uma pessoa no seu gabinete que está com problema espiritual, nós chamamos aquilo de batalha de solo. Ou seja, é o corpo a corpo, é você e a pessoa no seu gabinete. Uhum. Quando envolve outra nação, aí a batalha espiritual torna-se geográfica. Porque ela sai da geografia do Brasil para entrar na geografia da África. Então o nível de batalha sobe muito. E eu observei uma coisa, Júlio, na minha igreja. Antes das minhas viagens missionárias, eu ministrava pessoas e os demônios eram os mesmos que vinham. Os PGs da vida, os tranca-ruas. Uhum. De repente, quando eu entrei na visão apostólica e profética, eu comecei a observar que muita gente que ia nos meus cultos por causa do avivamento manifestavam principados mundiais, principados da África. Eu falei, Senhor, uma igreja numa comunidade de São Gonçalo, por que esses principados estão vindo? Aquilo já era um prenúncio de que eu iria sair do Brasil. Mas como que o senhor sabe diferenciar? Desculpa a pergunta, de repente uma pergunta idiota. Como que o senhor sabe que é um principado ou não? Como assim? Como é que o senhor diferencia? Então, por exemplo, da África eu só pude saber porque ele falou. Sim. De onde era e qual era o nome dele. E também falou a função. Os demais, a gente descobre por literatura, estudando, pesquisa. E às vezes a pesquisa, para se chegar a esses nomes, não é nem uma pesquisa de literatura cristã, não. É na secular mesmo. Uhum. Quando eu vou abrir um laptop, por exemplo, fazer uma pesquisa secular, eu oro antes. Eu estendo a minha mão para a tela e falo assim, que eles não saiam da tela. Porque a minha pesquisa é para aprendizagem. Uhum. É para aprendizado pessoal. Então a gente acaba sabendo alguns nomes. A gente sabe que o nome dos tronos, tem trono, aí depois vem principado, aí vem forças malignas. Uhum. A gente tem que estudar para saber. Tá? E eu descobri muitas coisas na prática. Eu tive um confronto, a gente vai voltar para a África, eu tive um confronto com um satanista. Eu não sabia. Um conhecido dele foi na minha escola de libertadores, aí falou com ele, me conheceu, né? Aí falou com você ministraria um amigo meu? Eu falei, sim, só que ele não disse o que aquele amigo era. Para mim era alguém. Eu falei, gente, já estou acostumado, vai ser mais um, pensando eu. Só que quando eu marquei com ele, quando eu saí de casa, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo. E uma das coisas que a gente precisa muito na libertação é a palavra de conhecimento, que é um dom que a gente chama de dom de revelação. Porque tem coisas ocultas que o demônio não vai falar, mas o Senhor revela. E quando eu estava saindo em casa para ir em conta desse satanista, que eu não sabia que era satanista, para mim era só uma pessoa com problema espiritual comum, o Senhor falou comigo, quando chegar perto dele, coloca azeite no seu dedo, bota no ouvido dele e cancela a comunicação. Aí eu falei, cancelar a comunicação? Mas eu cheguei na igreja, ele estava sentado, um cara magrinho, 1,5 m de altura, franzino. Cheguei perto dele, me apresentei, fui com o dedo no olho, coloquei no ouvido dele. Ele se assustou com aquilo, aí entrou para minha sala de libertação. A cortar a comunicação, ele tinha um envolvimento satânico tão grande que se você estivesse a 1 km dele conversando, ele ouvia a tua conversa. Desdobramento? Desdobramento de fala. Ou demônios repassavam em tempo real para ele. Por isso que o Senhor mandou cancelar a comunicação dele. Ele ficou sem comunicação. Quando eu entrei na sala para ministrar ele, do nada, a mão direita dele começou a estapear o próprio rosto dele. Mas não era fazendo carinho, não. Estalava no rosto. Ele começou a suar. Aí eu falei para ele, Senhor, eu só posso lhe ajudar se você der o nome dos seus cabeças. Ele trabalhava com 9 principados. Ele ficou 1 ano na África, aprendendo, se desenvolvendo, fazendo sacrifício de criança. Para você ter uma ideia, Júlio, antes dele ir ao meu encontro, ele sumiu. Ele ficou sumido 24 horas. O contato dele comigo ligava para ele para marcar um ponto de encontro para ir ao meu encontro e não achava ele. Porque ele estava dentro de um cemitério no Rio se preparando para ir ao meu encontro. Mas o quê? Para te fazer o mal ou para tentar se libertar? Ele foi lá para quê? Qual foi o intuito dele lá? A ideia primária dele era a libertação, mas a secundária era derrubar mais um pastor. Porque depois que ele viu
que não conseguiu o intento dele, ele próprio falou, confessou. Eu vim aqui para envergonhar esse pastor, para ver se ele tinha autoridade ou não. Mas nessa igreja eu não posso pisar, porque tem autoridade nesse território aqui. Por isso que ele não entregou, ele não saiu liberto. Ele não quis entregar o nome dos principados que ele... Eu queria um nome para meio caminho andado. Eu não queria descobrir o nome. Eu queria que ele passasse logo a ficha completa, porque eu já ia no X da questão. Ele não quis passar. Eu falei, já que o senhor não quer entregar os seus guias, então não tem como continuar a libertação. O senhor está liberado, só quer ir embora. Mas antes de ir embora, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu estou vendo um quarto pintado de verde, um homem deitado numa cama, e do lado dele tem 2 demônios requerendo a vida dele. Ele tomou um susto, olhou para mim e falou assim, como é que você sabe disso? Eu falei, os demônios não falam no teu ouvido? Por que o meu Deus não pode falar no meu? Ele falou, é o meu filho. Ele está sendo caçado pelos meus guias porque eu quero abandonar eles. Então, libertação é uma via de mão dupla. O aprisionado tem que querer, o ministro tem que querer libertar ele. E na questão da África, eu entendi que eu saí da batalha de solo, corpo a corpo, e entrei na questão territorial. E a Bíblia fala em Marcos 3, 27, não entre na casa do valente para saquear os seus bens sem antes manietá-lo. Manietá no grego é amarrar. Então o que aconteceu quando o principado do continente africano veio me atacar? Ele já sabia que eu tinha envio. Ele já sabia que eu iria. Ele já sabia que eu conhecia a geografia do país que eu estava indo. Aí eu fui em paz. Entendeu? Então, assim, uma pergunta meio redundante, mas como é realmente ser missionário na África? Então, eu não sou... Eu preciso definir essas palavras. Eu não sou um missionário na África. Sim. Tá? Eu sou um apóstolo que faz missões na África. Qual a diferença? Eu, como apóstolo, eu vou para cuidar de igrejas, para expandir igreja, para treinar os pastores. O missionário que vai para a África é aquele que fica lá meses, ele mora na África, passa 2 anos na África, às vezes fica 6 meses, volta, daqui a pouco volta. Isso é diferenciado, né? É diferenciado. Aí ele tem que ter um preparo missiológico, cultural, transcultural, tem que ter um envio, tem que ter o chamado da mesma forma. Então eu sou um apóstolo que faço missões, ou seja, eu viajo para dar suporte às igrejas, e essas 3 igrejas de 2017 hoje são 60 igrejas só na África que estão debaixo da minha estrutura apostólica. E como é para pregar lá? Porque a língua mãe de um lado ali é português, Sim. Mas existe outras, como se fossem os municípios aqui, que são dialetos. São dialetos. Como é que faz para pregar lá para eles? Então, quando eu prego, eu tenho que ter um intérprete. Moçambique, que é o país que eu vou, a língua oficial é a língua portuguesa, mas é uma língua oficial de 20 anos para cá, ou um pouquinho mais. Mas o país existe antes da língua portuguesa, porque o último país que colonizou Moçambique foi Portugal. Aí se tornou a língua oficial. Só que cada pastor meu lá, cada moçambicano fala 4, 5, 6 dialetos. Por quê? Porque eles são migrantes de que vieram de outras nações. O meu pastor nacional, pastor Antônio Chipingo, ele fala 6, até russo ele fala, porque ele lutou um período na guerra como soldado russo, com os soldados russos. E ele também veio da guerrilha de libertação de Moçambique. Então sempre que eu vou lá, eu prego em português e algum intérprete local me interpreta para a língua do Sena, que é o Xesena, que é o dialeto mais falado em Moçambique. Como os pastores do Malau, que também é uma outra nação, vêm ao meu encontro, porque é um país de fronteira, eles compreendem a língua do Sena, no caso o dialeto, mas não falam português. Caramba. Então todos os meus estudos são com... Inclusive eu quero até deixar destacado aqui, que em uma das minhas viagens, eles têm uma sede, Júlio, tão grande pelo ensinamento da palavra de Deus, que eu comecei um treinamento lá às 9 da manhã, e eu terminei às 9 da noite. Com 1 hora de intervalo. Eu fiquei 11 horas falando, ensinando. E eles não se levantam. Eles ficaram 11 horas comigo até anoitecer. Porque eles têm muita sede da palavra de Deus. A adoração lá é diferente? Dá um banho na gente. A experiência que eu quero contar aqui. Quando eu fiz a minha primeira viagem, eu já viajei 3 vezes. Eu estou indo para a 4ª viagem. Eu cheguei na nossa igreja, na época, era uma igreja pequenininha de barro. O telhado da igreja era folha de coqueiro com aquele plástico preto. Essa era a igreja que eu achei lá. Sem cadeira, sem banco. Só tinha uma cadeira no altar. E foi quando eu achei um jovem com uma vasilha de plástico na mão, 2 varetinhas com borracha na ponta. E eu fiquei sentado na cadeira esperando a hora do culto começar. E quando o pastor pegou a palavra, o pastor local, e disse, vamos adorar a Deus, todo mundo que estava sentado no chão
Ficou em pé. Mulheres, crianças, homens. E aquela vasilhinha de plástico era a bateria do menino. Ele tirou um som daquela bateria de plástico dele, que eu fiquei sentado olhando eles adorando. Eu fiquei 40 minutos aproximadamente em prantos, chorando. Porque eu comecei a olhar, gente, eles ficam 1 hora. O culto lá não termina com 1 hora, não. São cultos longos. Eles levantam a poeira do chão adorando. Eles fazem gestos, eles pulam, eles dançam, eles gritam. Até a oferta é dançante. Tudo para eles é motivo de adoração. E aí eu olhei aquele culto e comecei a lembrar que a minha igreja no Brasil tem ar-condicionado, tem bateria de ponta, tem microfone top. Eles não têm nada. Nem Bíblia tinha na igreja, só tinha uma, toda rasgada e sem capa. Eu na mesma hora eu peguei a minha Bíblia que eu levei e troquei com o pastor. Não, fica com a minha, que é a minha de estudo. E me dá açúcar, eu vou levar para o Brasil, eu tenho ela guardada até hoje. Então eu percebi que a igreja brasileira, ela é muito preguiçosa na hora de se entregar a Deus, na hora da adoração. Se o louvor não te agrada, você não abre a boca. E uma coisa que eu percebi, Júlio, que é uma tristeza muito grande que eu falo isso, é quando eu viajo para a África, eu peço ajuda a algumas igrejas locais conhecidas, pastores conhecidos, para me ofertarem na minha viagem. Eles não abrem suas igrejas para isso. Mesmo eu pedindo. É meia dúzia de pastores que me ajudam. Aí você vê igrejas aqui no Brasil entupida de gente, lotada, que não gasta R$1 com missões. Não tem coragem de comprar uma Bíblia para mandar para a África. Então ó, é lamentável. E outra coisa é que o povo de Moçambique ama o Brasil. Juro, quando eles saem para orar, eles vão para o monte, eles vão para o deserto, eles ficam, inclusive mulheres com as crianças amarradas no corpo. Eles ficam 2, 3 dias no alto do monte, ou no deserto, orando pelo Brasil, pelas igrejas de Moçambique, para que o Senhor levante recursos. Então eu, Daniel, apóstolo Daniel Moretti, sou a resposta da oração deles. Não é da minha oração, não, é da deles. O Senhor ouviu eles e me achou no Brasil para poder ajudar eles. Então, lá ele tem uma dificuldade muito com Bíblia, né? Eu li acho que um livro, eu não lembro se eu li um livro, alguma coisa, não sei se o senhor vai lembrar, era O Traficante de Bíblia. Sim, irmão André. Tem uma história mais ou menos assim de um irmão, eu falar irmão André, que ele, entre aspas, ele, ou não, nem não era entre aspas, ele traficava a Bíblia. Ele traficava a Bíblia mesmo. Ele entrava escondido com as Bíblias. E quando não tem, eles sabem que tem uma Bíblia, tipo, a gente está aqui no Recreio dos Bandeirantes e tem uma Bíblia em São Gonçalo. Sim. É verdade que eles vão? Sim, é verdade. Quando eu cheguei lá, só o meu pastor nacional tinha uma Bíblia velha. Ninguém que estava no meu primeiro culto da minha primeira viagem, que tinha aproximadamente umas 200 pessoas ou mais, ninguém tinha Bíblia. Então, se ele descobrir que uma cidade que fica 3, 4, 5 horas da dele, um pastor tem uma Bíblia, aquele pastor viaja para o encontro daquele pastor com uma caneta, ou um lápis, ou uma folha, ou um caderno, vai naquela cidade, pega a Bíblia do pastor e copia. Quantos versículos eles puderem, eles vão copiando no caderno. Voltam para a sua aldeia e passam a pregar a palavra com os versículos daquele caderno. Porque eles não têm uma Bíblia. Aquilo me tocou. Na minha primeira viagem eu não tinha nem intencionado comprar nenhuma Bíblia. Na primeira viagem eu tinha levado uma quantia de dinheiro muito boa. Eu comprei 350 Bíblias. Na primeira viagem. Hoje, 2026, eu já comprei para a África, para Moçambique, Malawi, 947 Bíblias local, lá, no dialeto deles. E o meu foco, minha meta era atingir a compra de 1000 Bíblias. Faltam só 53. Então, pastor, a adoração lá, o senhor disse que é algo forte. Muito. Mas como é que a gente consegue explicar o que acontece no continente africano com aquele povo? Porque é uma miséria ao extremo, é um problema espiritual, ancestral. Será que está ligado a Gênesis 9? Como é que a gente consegue, o senhor que é muito mais estudioso do que eu, muito mais estudado do que eu, tá ligado a Gênesis 9 ali, do 20 a 29, alguma coisa parecida? O senhor acha que é isso? Então, eu não posso desligar o continente africano de Gênesis capítulo 9, que é a confusão das línguas, e a partir daí veio o episódio com Noé, quando ele se embriagou, e um dos filhos dele, ao invés de ter o cuidado de proteger o pai, zombou. E existe até
algumas pessoas que forçam o texto para inserir ali uma suposta violação, entendeu? Estão tentando fazer essa asneira aí. É uma violação que eu nem vou falar abertamente para não dar crédito a eles. Mas o pai, Noé, quando ele lançou a sentença, ele amaldiçoou a geração de Cã e abençoou a geração do primeiro filho Sem e Javé. Então o que acontece? Na confusão das línguas, quando os povos se espalham, você vai ver que o filho que recebeu a bênção que Sem, você vai ver quais as nações que saíram dele. São as nações que estão na Europa. São as nações prósperas. E quais as nações que saíram dos filhos de Cão? Foram as nações que foram para a África. Então, o continente africano, a sua dificuldade financeira hoje, ela envolve, sim, uma origem ancestral, ela envolve questões políticas, questões sociais, questões espirituais, sim, porque é um povo muito empobrecido, algumas pouquíssimas. Parece que o continente africano tem 43 nações. Talvez você consiga uma meia dúzia que é mais próxima. Você vai na África do Sul, eu sempre paro em Joanesburgo para ir para Moçambique, você vê uma parte pobre da África do Sul e vê uma parte que eles chamam a parte branca, mais próspera. Mas existe a questão espiritual que em alguns países é muito forte. Eles são muito voltados para a feitiçaria. Muito voltado para magia, muito voltado para sacrifício de criança. Alguns feiticeiros, eles têm colares com ossos de vítimas sacrificadas. Então o peso espiritual e a influência espiritual, eu acredito, visitando esses países, que tem um percentual muito grande no não desenvolvimento maior desses países. A pobreza em Moçambique é muito grande. Então o senhor crê a gente está falando de repente de uma maldição hereditária? Sim, a origem sim. O pós-origem, a pós-fundação do continente, acredito que já tenha implicações pessoais, ou seja, pela cultura, pelo desenvolvimento. Você vê que, por exemplo, Moçambique, eu posso falar um pouco melhor porque é para lá que eu vou, veio de uma guerra civil em 1975. Então o derramamento de sangue. O meu pastor nacional, por exemplo, ele saiu do exército porque ele levou um tiro no braço na guerra civil. Então você vê que a partir daí o país se tornou um país, entre aspas, democrático, mas com um nível muito alto de corrupção. Então isso tem implicação espiritual também, a política do país e as questões de crença, né? Moçambique é hoje um país livre para a pregação do evangelho e hoje Moçambique tem muito cristão. Tu acredita que daqui a um tempo a gente possa ver uma Moçambique mais próspera? Eu acredito sim. Até porque hoje o presidente atual de Moçambique, ele é mais inclinado para a direita, tá? A nação em si já se vê uma prosperidade muito grande. Uma coisa que eu vejo quando eu estou lá inclusive me irrita muito quando eu estou lá, as rodovias principais são todas impecáveis hoje, 2026. Mas por quê? Eles deram as concessões para os chineses. A China está tomando conta de Moçambique. E aí o chinês faz a estrada e tem direito a 50 anos de cobrança de pedágio por aquela estrada. E eu vejo os hotéis, os comércios, os mercados, quando você vai procurar os donos, não são de Moçambique, são chineses ou são indianos. Então lá em Moçambique já tem uma parte mais elitizada, tipo assim, vamos dizer assim? Já tem uma parte um pouco mais elitizada e essa parte mais carente é um pouco mais para dentro, seria mais ou menos isso? Sim, a parte mais carente fica mais para o centro, mais para o norte. Você vê que eu fui no norte, na cidade do Tete, que é hiper desenvolvida. Eu fui na capital do país, em Maputo, que tem concessionárias, grandes hotéis, é totalmente mais desenvolvido. Não parece que é Moçambique? Não parece que é Moçambique. E eu vou, as minhas igrejas ficam mais na parte mais rural, nas cidades menores, nos bairros pequenos, que são extremamente pobres. Fazendo um paralelo que o senhor viu de pobreza, não vamos citar nome de bairros, mas uma pobreza nível Moçambique aqui no Brasil. Você já viu alguma coisa parecida? Não. Aqui não tem nada que se compara, né? Não tem nada que se compara. A gente ouve falar dessa escassez alimentar no Brasil em alguns lugares no sertão. A gente só ouve falar. Mas lá em Moçambique, por exemplo, é uma coisa que eu estranho muito, que você passa nas estradas, você vê multidão de pessoas vindo e indo. Eles ficam andando como andarilhos na rua e eu não sei o motivo. E você vê muita criança desnutrida em Moçambique. E as famílias são numerosas. Em Moçambique tem muita prostituição infantil por causa da estrada que os caminhoneiros passam para
levar, comprar madeira de Moçambique e abusam das crianças. Então isso eu vi muito lá, abusam por comida, por causa de uma comida, um pedaço de pão. Então isso tudo culturalmente tem implicância espiritual relevante quando você entra dentro do país. O senhor estava contando aqui em off, né? Que aí para esse tipo de serviço, a mando do rei, traz retaliações. E você falou que teve um enfrentamento no espírito com uma bruxa. Como é que foi isso? Foi aqui ou foi lá? Não, foi lá em Moçambique. Então, eu estava no Brasil, aqui no São Gonçalo, pregando numa igreja, quando Deus levantou um profeta nessa igreja, não era a minha igreja, e o profeta disse para mim: filho, tem uma bruxa te esperando na África. E o nome dela é Mãe Naninha. Ele deu até o nome da bruxa. Mas fique tranquilo, porque eu, Senhor, estou contigo. Eu, Júlio, viajei em paz, mesmo sabendo que tinha um enfrentamento espiritual na África. Eu viajo às quintas, chego na sexta, no país. Faço os trabalhos sexta da noite, sábado, domingo, o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Os trabalhos são intensos. Quando chega segunda-feira, eu volto para o hotel em Moçambique. Terça-feira de manhã já pego o voo para o Brasil. Nessa noite, na última noite no país, eu, deitado na cama, lembrei da profecia, lembrei que eu já estava indo embora para o Brasil, comecei a rir. Eu rindo sozinho. E eu pensei: cadê a bruxa? Que eu não vi bruxa nenhuma. Foi quando o quarto todo apagado, o quarto do hotel, o escuro do quarto ficou pior, porque eu vi com olhos abertos que tinha entrado uma nuvem de demônio dentro do quarto, uma nuvem negra. O meu lado esquerdo do corpo começou a gelar, esfriar e paralisou. Meu braço esquerdo ficou paradinho no corpo. E eu percebi que a minha mão direita funcionava, se mexia. Foi quando eu ouvi a voz. Eu estava perguntando onde estava a bruxa, nos meus pensamentos, e rindo. Foi quando eu ouvi uma voz dizendo para mim assim: quem disse que eu não vim? Eu vim pelos ares. Aí eu percebi que era uma projeção astral. Quando a voz falou isso para mim de forma aterrorizante, eu levantei a minha mão direita que estava se movendo, botei na frente do meu rosto e dei uma ordem àquela bruxa: sai do meu quarto agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Da mesma forma que você veio, pega a tua turma e vai embora. Na mesma hora que eu orei expulsando aquele mal, o meu lado esquerdo voltou à temperatura normal e o meu braço voltou a funcionar. Aí eu percebi que o meu ataque, o meu confronto com a bruxa, não foi físico. Ela foi espiritual. Foi espiritual, foi intenso, foram alguns minutos, mas é a questão que eu falei no início. Quem tem envio tem chancela do céu. Deixa eu te apertar um pouquinho aqui. Só para. Você só pensou e ela apareceu. Como é que pode isso? Então, qual seria a resposta para isso? O que eu aprendi na literatura e com experiência própria é que os nossos pensamentos, só o Senhor Deus capta eles. Ou lê, ou vê. Mas o demônio, ele trabalha com sugestão, ele sopra na sua mente. Como que ele sabe que o que ele soprou entrou? Quando você reage à indução dele. Ele percebe pelos teus gestos. Pelos gestos e atos. Será que pelo meu sorriso irônico? Será que foi uma coincidência de tempo? O ataque viria eu pensando ou não? Então eu associei mais a questão do tempo. Era a hora de vir o ataque, era a hora que ele estava ali, não propriamente pelo que eu estava pensando. E será que o ataque estava no ar e o Senhor só permitiu porque ele viu o que eu pensei? O Senhor. Isso. Tem essa possibilidade. E você pensou que o profeta deu profetada, não pensou? Eu pensei que deu profetada. Eu até pensei: esse cara, quando eu chegar no Brasil, eu vou pegar ele. E agora eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho, que nas igrejas não se falam, projeção astral. Como que uma pessoa consegue fazer uma projeção astral para um ataque espiritual? Então, eu fui criado na igreja, então eu não tenho a informação do outro lado. Sim. Se não for por revelação ou aplicação estudando, né? A projeção astral, se eu for trazer ela para um termo bíblico, é o arrebatamento de sentido. Só que pelo outro lado. Só que pro outro lado é chamado projeção astral. É quando o demônio que aquela pessoa serve. Geralmente a projeção astral é feita por guias de alta patente e não é por qualquer um que vai num terreiro. Ele precisa ter um desenvolvimento espiritual a nível de principado. Então ele projeta a alma do médium ou do seu cavalo em uma viagem astral. Geralmente essas viagens são feitas para atacar alguém. Ou observar, né? Ou colher informações. Então essa projeção é um principado, pega o corpo, fica no local que o médium ou o cavalo... Deitado na casa, ou ajoelhado, sentado, sei lá como é que tá.
eleva o seu espírito. Mas é o espírito humano da pessoa que vai. É a alma da pessoa A que alma. vai guiada por essa entidade. Inclusive, testemunhos contados a mim, a pessoa literalmente sai do corpo. Sai do corpo. Isso é um arrebatamento. Isso aí o diabo não cria nada, ele copia, gente. É um arrebatamento. O apóstolo Paulo, se em espírito ou em corpo, eu não sei, mas eu fui no terceiro céu. Sim. Mas ele não fechou a questão, se no corpo e em espírito. A gente sabe que foi espírito. Filipe, o evangelista Filipe, quando Batizou o eunuco, né? batizou o eunuco. Mas aí eu teria que discordar do senhor que não seria uma projeção astral, foi um teletransporte. Que é o arrebatamento. Mas aí foi o corpo. Aí no caso do Filipe, Foi o corpo. você usa a palavra teletransporte, Teletransporte. porque eu conheci um profeta, não sei, eu acho que ele viu, Samuel Doctori, ele conta, não posso afirmar, que ele sofreu um assalto na frente do prédio dele, o corpo dele sumiu. Ele sofreu um assalto no lugar, o corpo dele sumiu, o bandido ficou com a arma apontando pro vento e ele foi aparecer na frente do prédio dele. É verdade? Não sei, eu não conheço pessoalmente para falar, a gente ouve. Então, você falou a coisa séria, você me corrigiu de forma exata. Desculpa da forma... de forma exata. É um teletransporte. Aconteceu com o Filipe. O arrebatamento é quando é arrebatamento de espírito. Eu sigo um rapaz no Instagram e na outra rede, no TikTok, eu não tenho esse negócio de não falar, não. Ele falou que, eu não lembro se foi num podcast ou num dos bate-papos nossos, que uma pessoa, um cristão, tentou fazer uma projeção astral, começou a estudar e foi fazer. Só que foi fazer sozinho. E o problema, deu certo. Só que ele ficou aprisionado no mundo espiritual. No corpo físico, ele ficou em coma no hospital. Deus usou uma pessoa de outra religião para ir em contato, acho que com a mãe desse menino, para explicar para ela que o filho dela estava preso no mundo espiritual para fazer... Cara, foi uma coisa muito louca e o garoto voltou. Minha igreja de 2014, 2015 para cá, ela passou por um avivamento em uma... A gente foi inserido num ambiente profético muito grande. A minha esposa, que é apóstola, ela lidera um ministério de profetas da igreja. Então, quando nós profetas nos reunimos para orar, profetas de ofício, mais ou menos umas 20 pessoas, entre nós tem 2, 3 profetas que têm visão aberta. Eles vão a lugares. E eu tenho essa facilidade de ir a lugares. O que minha esposa fazia? Ela pegava eu e mais 2, a gente, numa sala de profeta, com quase 30 pessoas, ela pegava eu e mais 2, a gente dava as mãos. Ela, no comando, e o Senhor acima dela, liberava para a gente ir no mundo espiritual, para ver o que estava amarrando, prendendo, qual o direcionamento. Foi aí. Tem coisas que eu vou omitir aqui, mas o que eu puder falar, eu vou falar. Minha mente foi para a apoteose, lá no Rio, no Sambódromo, 2017. Isso foi em janeiro, antes do carnaval. E fui levado a um subsolo de uma mansão no Rio. Eu sabia que era na Barra. Que tinha 7 tronos. 6 eram empresários. Eu vi um deles, que é famoso, eu vi o nome deles. E a 7ª cadeira ninguém sentava porque era o próprio. Eles estavam reunidos por causa do carnaval. Eu vi a apoteose, vi com meus próprios olhos em arrebatamento. Eu vi a apoteose derramada de sangue. Um acidente na apoteose e com vítima fatal. Só que eu viajei para a África no carnaval. Quando eu pisei no Brasil de volta, era quarta-feira de cinzas. E lá em Moçambique eu não consigo ter notícia nenhuma do Brasil. Não passa nada na televisão. Fiquei sem saber. Quando eu voltei, cheguei no aeroporto do Galeão, a primeira coisa que eu perguntei à pessoa que foi me buscar: aconteceu alguma coisa na apoteose? A pessoa falou assim: você não está sabendo? Eu falei: não, cara, eu estava na África. Um carro alegórico, desgovernou, atropelou várias pessoas. E eu perguntei: derramamento de sangue, morreu alguém? Ele falou: não, mas eu vi corpo. Uma pessoa, foi um óbito, morreu 20 e poucos dias depois, era uma jornalista. Então, esse arrebatamento para ir no mundo espiritual, por causa de uma pessoa, até para libertar uma pessoa, isso a gente viveu muito na nossa igreja. E vive até hoje. Isso é real. Só que a gente não vai aleatoriamente, a gente vai por envio. Eu não fico dentro do meu quarto orando, pedindo para o Senhor me tirar do corpo, para eu ficar andando, por exemplo, observando os Estados Unidos. Não é assim. Se você fizer isso sem direção, você vai ficar aprisionado em algum portal espiritual. E só uma terceira pessoa para te trazer de volta. Entendeu? Sim. Então, agora, sempre tem um ataque, né? Você que trabalha, as pessoas que são envolvidas na libertação, no mundo espiritual, sempre sofrem ataque. E você uma vez sofreu com síndrome do pânico. Como é que foi essa história aí? Então, tem coisa, né, nesse podcast que eu já vou adiantando. Você não é obrigado a crer, mas eu vou falar porque eu vivi.
Na minha primeira viagem à África, a gente, como eu te falei, a gente tem um preparo espiritual de oração muito forte. E antes da viagem eu fui para a sala dos profetas, para poder orar pela viagem. Faltava uma semana para eu viajar. E Deus mais uma vez usou uma profetisa. Olha só o que ela fez na sala de oração. Ela se abaixou e começou a rodar a mão no chão. E eu tô com o olho aberto olhando para ela. Falei, o que ela vai arrumar aí? Eu pensando. De repente ela tira algo do chão na mão. Vem na minha direção e me entrega e diz assim para mim: eu estou te entregando um cajado. Quando tu pisar na África e for atacado espiritualmente, toca o cajado, um cajado imaginário. Toca no chão, porque o leão da tribo de Judá vai ao teu encontro. Peguei o cajado, fiz o ato de pegar, recebi a palavra e criei na palavra e viajei. Quando eu entrei no mercado lá na África para comprar suco de uva para ceia, entrou eu e 4 pastores. Os 4 foram na minha frente, entraram no mercado, eu fiquei para trás. Eles entraram e não me viram. Quando eu passei na porta do mercado, eu sofri uma crise de pânico na hora. Eu paralisei. Segurei tinha um acessório de madeira assim alto que ficava uma moça vigiando o mercado. Eu encostei ali e eu comecei a suar, pingar suor, e o meu coração disparou. Aí eu segurei ali, encostei e falei: Senhor, o que eu vou fazer? Tô tendo um ataque de pânico, aqui não tem. Eu comecei a pensar no Brasil: aqui não tem UPA, aqui não tem PSF, aqui não tem pronto-socorro local. O que eu faço? Foi quando o Espírito abriu a minha mente. Lembra do cajado que eu te dei no Brasil? Toca ele no chão. Na frente da moça, a moça me olhando, eu levantei a mão, imaginariamente, toquei aquele cajado no chão. Quando eu toquei, a minha testa secou e o meu coração voltou a bater normalmente. Parecia que nada tinha acontecido. Entrei no mercado, fiz as compras que tinha que fazer e continuei a missão. Meu Deus.